Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha. Tanto quem está de forma presencial, como vocês que estão de forma remota. Na aula de hoje, nós vamos estudar os tópicos referentes ao livro a partir da página 119, certo? Nós vamos estudar dois tópicos hoje. Primeiro, os climas presentes no Brasil, que são 5. Vamos ver suas principais características e depois vamos falar um pouco sobre mudanças climáticas, aquecimento global e como isso afeta a nossa vida, assim como nós podemos ajudar o planeta, certo? Primeiro, eu gostaria de ressaltar que os climas presentes no Brasil vão ter 4 teorias que vão abordar as explicações e os princípios dos climas no Brasil, certo? Nós vamos ter as definições do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele vai dividir o clima brasileiro em equatorial, tropical, de zona equatorial, tropical nordeste e oriental, tropical, Brasil central e temperado. Nós vamos ter o clima de acordo com Conte, que foi um geógrafo muito importante para a área da climatologia, e ele vai dividir os climas brasileiros em 6: equatorial úmido, tropical, tropical semiárido, litorâneo úmido, tropical de altitude e subtropical úmido. Temos também aí William Köppen, que vai utilizar o modelo climatológico russo e ele vai focar nos fatores que vão influenciar o clima isoladamente, ou seja, umidade, vento, temperatura e pressão. E depois ele vai relacionar todos esses fatores. E por último, Arthur Strahler vai basear os climas brasileiros de acordo com a superfície terrestre sobre as influências de massa de ar. E as definições mais aceitas para o clima brasileiro vão ser a de Strahler, que vai dividir em 5 climas. E nós vamos ter primeiro o clima equatorial, que tem como foco 3 características principais: quente, úmido e temperaturas médias entre 25 e 28 graus, certo? E ele vai fazer parte das regiões norte e centro-oeste, também com bastante chuva. Temos o tropical úmido, que é muito semelhante ao clima equatorial. Também apresenta muita umidade e também é quente, certo? Só que sua temperatura média vai ser de 23 graus Celsius. Vai ser um clima muito comum aí na região de São Paulo e Rio Grande do Norte. Temos o tropical típico ou semiárido, que vai ter uma temperatura média de 24 graus Celsius. Ele no verão é chuvoso e no inverno ele é seco. Ele é muito comum na região central do Brasil. Temos o semiárido, que é onde tem a menor quantidade de chuva de todos os climas brasileiros. E ele vai ser comum aí nas regiões do sertão nordestino e no norte de Minas Gerais. E também vamos ter o clima subtropical, que vai estender-se pela região sul e parte do estado de São Paulo. O subtropical ele tem como principal característica apresentar verão e inverno bem definidos. Sua temperatura em média aí é bem baixa, em torno de 18 graus Celsius, certo? Então, essa foi a primeira parte da aula, onde nós discutimos um pouco sobre as principais características e as teorias dos climas brasileiros, certo? E agora, nós vamos falar um pouco
sobre mudanças climáticas e o aquecimento global. Primeiro eu gostaria de falar sobre responsabilidade frente às mudanças climáticas. Bom, se nós pensarmos, quem é responsável pelo mundo estar aquecendo, certo? Muita gente vai culpar políticos, pessoas que lutam pelo clima, as pessoas que vieram antes de nós, né? Nossos antepassados. Mas poucos colocam a culpa do aquecimento global em si. Sempre é algo visando o outro. Nunca é sobre nós, né? Sempre é sobre o planeta todo. E nós sempre temos que pensar que cada atitude que nós fazemos hoje pode ter um impacto incrível lá na frente. Então é importante sempre, quando nós vamos falar aqui sobre aquecimento global, efeito estufa, impactos ao meio ambiente, pensar em nós como pessoas que podem sim ajudar o planeta com pequenas atitudes, certo? E essas atitudes, algumas delas, eu vou falar para vocês aí ao decorrer da aula. São coisas simples, às vezes, que podem fazer grande diferença. Como, por exemplo, trocar sacolas plásticas por ecobag. Você vai salvar diretamente a vida de mais de 1.000 espécies marinhas só fazendo isso no mês, certo? Cada mês você vai salvar em média a vida de 1.000 espécies marinhas. Você vai estar salvando peixes, tartarugas, animais microscópicos que vivem no mar, que seriam mortos a partir daquela sua sacola plástica. E quando você troca sacola plástica por ecobag é uma bolsa de tecido que você pode levar ao supermercado e botar suas compras dentro. Eu acho que fica em média aí 20 a 60 reais mais ou menos, mas é algo muito duradouro, certo? Que você pode usar aí por vários anos. Eu mesmo comprei uma quando eu tinha 15 anos e até hoje eu uso a mesma sacola aí, ó. Mais de 7 anos que eu uso essa sacola. E imagino o quanto de vidas marinhas eu não salvei durante todo esse tempo, certo? O quanto de plástico. E a ecobag, é importante falar dela porque além de ser algo muito importante para o meio ambiente, é algo que vai economizar muitas vezes o seu bolso. Porque muitos supermercados, como o Hiper, o Bom Preço, eles dão desconto para quem não utiliza sacola plástica. Então você pode usar ecobag ou você pode levar sua feira dentro de caixa de papelão. Certo? Aí fica a seu critério. Mas ecobag é muito mais simples, né? Mais fácil de você manusear e etc. Bom, quando nós falamos sobre mudanças climáticas, outra informação muito importante que as pessoas não têm assim na mente é que elas são naturais, certo? O aquecimento global é algo que já foi visto no decorrer da história da humanidade e não é de hoje, certo? É viável, é possível e realmente vai acontecer o aquecimento do planeta, assim como o seu resfriamento, certo? Nós temos dois princípios: resfriamento do planeta e aquecimento do planeta. São duas coisas que o planeta já faz aí desde a sua origem. Ele aquece e resfria bastante, né? Em temperaturas muito extremas. O planeta já passou pela Era do Gelo. Quem nunca assistiu aí Era do Gelo, filme, né? É de fato baseado em evidências científicas. Realmente teve uma época que todo o planeta estava congelado e possivelmente isso vai acontecer novamente aí, depois de milhões e milhões de anos no futuro. E também já teve o oposto, um período em que o planeta estava extremamente aquecido, certo? Então, são funções geológicas, né? Fenômenos da Terra que são naturais e supernormais, certo? E onde nós, seres humanos, entramos nisso? Nós entramos na questão de que nós queremos sobreviver, certo? Nós queremos que nossa espécie aí perdure por milhões e milhões de anos.
Só que se a gente for pensar no planeta como um todo, se a gente fosse comparar a história do universo a um relógio de 24 horas, nós, seres humanos, surgimos apenas há 3 segundos. Certo? Veja o quanto é pequeno o nosso espaço frente a toda a história do planeta Terra. Quando nós falamos 2021 anos, é a idade da história da humanidade a partir de Cristo. Não é nem a história, não é nem a idade da própria humanidade, certo? Já é bastante tempo. Então, nosso tempo aqui na Terra ele é curto. Estou falando isso enquanto espécie humana, certo? Então é importante que quando nós estejamos frente a práticas problemáticas que vão destruir e prejudicar o meio ambiente, é importante que nós, enquanto cidadãos, tenhamos uma visão para frente, no futuro, numa perspectiva de poder salvar o planeta enquanto antes, certo? Bom, agora nós vamos falar sobre um pouco do aquecimento global. O aquecimento global ele é conceituado como um aumento da temperatura média dos oceanos e também da camada de ar próxima à superfície terrestre. E ele vai poder acontecer a partir de 2 fatores, tanto por causas naturais e também por atividades humanas. Dentro das atividades humanas, nós vamos ter as atividades industriais como um principal fator aí que vai alavancar e potencializar o aquecimento global, que, como eu falei, é um fenômeno natural. Bom, e os gases liberados pela indústria, pelos automóveis e por várias outras atividades humanas, como o gás carbônico, que tem a molécula aí CO2, ele vai intensificar o aquecimento global. Ou seja, ele vai deixar o planeta mais quente. Por quê? Bom, a atmosfera é a camada de gases que rodeiam a Terra, certo? E esses gases, eles são formados por átomos. Esses átomos são moléculas químicas. E essas moléculas químicas vão ter uma dinâmica específica e muito importante para a dinâmica de temperatura da Terra. De que forma? Nós vamos ter aí, na atmosfera, 3 gases principais. Nós vamos ter o nitrogênio, na sua forma gasosa, o oxigênio e o gás carbônico. Certo? São os 3 gases principais que participam da atmosfera. E ainda temos um quarto gás que está em menor quantidade, mas ele é muito importante, que é o CO3, certo? Ou seja, gás ozônio. CO2, molécula de oxigênio, CO3, o ozônio. E o ozônio, ele é um dos gases mais importantes para a existência de vida na Terra, porque o ozônio, ele vai poder refletir, ele vai fazer com que o Sol, ele reflita em boa parte dele. Quando ele bate quando o calor do Sol bate na Terra, o ozônio, principalmente, faz com que o Sol, esse calor do Sol e seus raios também, raios UV, UVA e UVB, reflitam de volta para o universo, certo? Nós temos também aí o gás metano, que vai ter fórmula química. Uma molécula de carbono, que tem o símbolo C, e 4 moléculas de hidrogênio, que vai ter o símbolo H. Também vamos ter o óxido nitroso, que é N2, que são 2 moléculas de nitrogênio, e uma molécula de
oxigênio e o vapor d'água. Bom, desde a criação da Revolução Industrial, nós já aumentamos em média 2 graus de temperatura média do planeta. Isso afeta diretamente nossas vidas, porque muitas pessoas morrem atualmente de calor, certo? Pode parecer um absurdo, mas muita gente está morrendo, principalmente em regiões muito secas, como São Paulo e etc., diretamente do calor. E esse calor é consequência direta das poluições e do aquecimento global gerado pelos seres humanos. Como eu falei, o aquecimento global é algo natural, mas nós intensificamos esse processo. Dessa forma, com o aquecimento global, nós estamos prejudicando diversas vidas, não só as vidas dos seres humanos, como também vidas vegetais e de outros animais, né? Dos animais não humanos. Uma das consequências graves do aquecimento global é o derretimento das calotas polares. Uma calota polar vai ser um bloco de gelo muito grande, certo? Formado aí nos polos sul e polo norte. E quando uma calota polar ela cai no mar, ela derrete ou ela se desprende, ela está matando várias formas de vidas aí, como pinguins, dentre outros. Um filme muito importante aí, que eu vou deixar de dica, não é obrigado a assistir, mas quem gostar desse tema e quiser assistir, o filme Pinguim Refit 1 e 2. Ele vai mostrar, esse filme Pinguim Refit, acredito que a maioria de vocês já assistiram, vai mostrar as consequências diretas do aquecimento global e também da pesca, que vão atuar diretamente na espécie humana também, e também lá na vida dos pinguins, né? Lá é visto um pinguim, isso é baseado em fatos reais, certo? Um pinguim sapateando realmente aconteceu. E a partir desse sapateado dos pinguins foi que se teve um movimento de impedimento de pesca em regiões muito relacionadas à alimentação de outros animais, como os ursos polares e os pinguins, certo? Porque, de fato, muitos pinguins estavam ficando sem alimento. Por quê? Um dos principais alimentos dos pinguins vai ser a sardinha. E a sardinha em coletivo, não é um coletivo de peixe, é cardume. E elas andam em bando. E quando as pessoas vão pescar, elas pegam todo um cardume, todo um coletivo aí de várias sardinhas juntas, fazendo com que se diminua drasticamente a quantidade de peixes no mar. Porque imagine, se você tem 1000 espécies que andam juntos e você tira as 1000, você não vai ter como mais gerar descendentes a partir daquele grupo. Então, espécies que andam juntas e são predadas pelo ser humano, elas tendem a ter um maior problema nessa questão de predação. Por quê? Se eu tenho 10 espécimes que estão separados, e aí eu só pego um e ainda vão sobrar 9, certo? Agora se eu tenho 10 espécies que andam juntas, e aí eu vou poder pegar os 10 ao mesmo tempo. E isso é que acontece em boa parte com os peixes, por exemplo, que ficam aí à mercê da crueldade humana quando vão ser pescados
para servir aí de alimentação. E aí, existe uma política frente à pesca que é de você pescar uma parte do cardume. Porque aí, com o passar dos anos, esse cardume vai conseguir se reestruturar. E aí você vai continuar a pegar só parte dele. Geralmente metade do cardume é o indicado para uma pesca. Os cientistas, eles estimam que o aumento da frequência de eventos climáticos extremos com a ocorrência de tempestades tropicais, inundações, ondas de calor, seca, nevascas, furacões, tornados e tsunamis. Nós vamos discutir um pouco sobre cada um desses fenômenos aqui que eu citei. Nós vamos ter inundações, que vai acontecer por dois fatores. Aqui em Olinda a gente vê bastante. O primeiro fator que está relacionado com inundações é o acúmulo de lixo nas regiões, certo? Porque se eu tenho muito lixo, esse lixo vai impedir com que a água ela escoe para onde ela deve ir, certo? E o segundo fator relacionado a inundações é o fator do próprio aquecimento global, né? Porque se está mais quente, eu vou ter uma evaporação do mar maior, consequentemente uma maior formação de chuva e, consequentemente, mais inundações, certo? Aquecimento global vai gerar mais evaporação, que vai gerar mais nuvens, que vai gerar mais chuva. Mais chuva gera mais alagamento, mais inundações. Ondas de calor é quando eu tenho uma quantidade de calor muito intensa naquela região, um termo mais bem fácil. Seca é quando eu tenho muito tempo de sol, sem chuva e sem nuvem, certo? Nevasca não acontece no Brasil, é extremamente raro, que é com a diminuição da temperatura, eu vou ter, ao invés de chover na forma líquida, chove na forma sólida. Furacões. O que é um furacão? E tornados, né? O conceito deles são bem diferentes, são bem parecidos. Furacões e tornados são um encontro de diferentes frentes de ar quente e ar frio, certo? E tsunamis vão ser quando acontece geralmente, né? Quando acontece algum choque entre placas tectônicas na região do mar. E aí eu tenho, a partir desse choque, a consequência de ondas, certo? Outra consequência do aquecimento global é que o derretimento das calotas polares e as mudanças climáticas elas vão alterar a posição do eixo da Terra. Por quê? O deslocamento do eixo ele vai poder intensificar os efeitos das mudanças climáticas, visto que as temperaturas médias do planeta, a temperatura média do planeta, ela está subindo. O oceano está cada vez se elevando mais. Por quê? Se eu tenho uma parte de água congelada e outra parte líquida, eu vou ter como se eu estivesse guardando uma parte da água, certo? Separado da água líquida. A parte sólida em uma parte e a parte líquida em outra. Quando a parte sólida está derretendo, a parte líquida ela tende a aumentar. E muitos pesquisadores chegaram à conclusão que a mudança de direção ela está sendo causada não apenas pelo derretimento das calotas de gelo, mas também pela perda de massa de ar hídrica decorrentes da seca e do
e esgotamento de aquíferos, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.